nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, aleluia, isso aí. Oh, glória, aleluia. E aí o pastor Gustavo ele vai compartilhar uma palavra sobre aliançado com a igreja local. Então, nós realmente precisamos estar aliançados, assim, aquele que é casado, que carrega uma aliança na sua mão esquerda, que demonstra que você é casado. Nós precisamos ter essa aliança no nosso coração com a nossa igreja, e a igreja da qual nós fazemos parte, essa grande família, que é chamada a família da comunidade evangélica Fogo Santo. Então, que você abra o seu coração para receber aquilo que o Senhor colocou ao coração do pastor Gustavo, e que a gente possa receber. Estenda suas mãos, em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, eu quero colocar, Pai, a vida do teu filho, a vida do teu servo, a vida, Pai, do teu pastor em tuas mãos, que o Senhor, Pai, por meio da vida dele, o Senhor venha falar aos nossos corações, que venha ser uma palavra rema, que, Pai, tudo aquilo que ele falar, Pai, venha do Senhor e não dele. Pai, que o teu Espírito flua sobre este lugar, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos sair daqui, Papai, realmente cheios, Pai, com a convicção da aliança que nós temos com esta casa, com esta igreja. É o que nós oramos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém. Aleluia! Aleluia. Graça e paz, igreja, amém? Que responsabilidade, meu Deus. Gilvan veio abrindo o caminho. O Senhor veio quebrando as correntes, tirando os espinhos e nos dando uma direção. Aí veio a pastora Cida com uma palavra poderosa, porque os valentes caem. Veio o Vitor falando a respeito de oração e santidade, a base de tudo. E agora eu estou com a oportunidade de falar a respeito de aliançados com a igreja local. Queridos, esse é um princípio que eu tenho dentro de mim, e desde o primeiro dia, porque o primeiro dia que eu entrei na igreja, para mim foi um dia terrível, que me perdoe o Senhor, mas eu estou sendo muito sincero, foi um dia realmente muito difícil para mim. Aconteceu de tudo, sabe, eu estava com crise de ansiedade, não para permanecer na igreja, mas para poder ir embora. Eu não via a hora de acabar o culto e falar, meu Deus, ainda bem, graças a Deus que acabou o culto. Eu quase falei isso. Mas eu me lembro que a partir dos dias seguintes ao primeiro dia, que para mim foi algo terrível, foi algo assim que realmente foi um dia muito, não desagradável, mas foi um dia que eu não estava entendendo, havia uma luta dentro de mim, e o Senhor ele foi trabalhando, ele foi me mudando, ele foi me moldando, ele foi transformando a minha vida, e a partir daí então eu comecei a criar dentro de mim algo que era uma aliança, primeiramente com o Senhor e posteriormente com a igreja do Senhor. E eu estou com esse tema porque para mim talvez seja até um pouco mais fácil de falar, porque quando a gente fala daquilo que a gente vive, se torna algo prazeroso, se torna algo até mais fácil. Mas, queridos, eu sei que para muitos aqui não tem sido tão fácil assim estar aliançado com a igreja do Senhor. Talvez seja você, mas eu estou na presença do Senhor, eu estou cheio da presença do Senhor, eu busco o Senhor na minha casa, eu medito na palavra do Senhor na minha casa, eu tenho um tempo ali de louvor, de adoração, um período que eu passo na presença de Deus, mas você não está aliançado com a igreja do Senhor. E o Senhor, Ele quer nesta tarde realizar casamentos aqui, amém? O Senhor quer realizar nesta tarde uma aliança com você e com a igreja do Senhor. Porque é muito fácil nós falarmos, eu tenho uma aliança com Deus. Sim, é muito fácil, mas e com a igreja do Senhor? Queridos, e eu entendo que quando o Senhor ele fala que é na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção, Ele está dizendo, na hora que você está em comunhão com a igreja do Senhor. Porque nós também entendemos que existem bênçãos que o Senhor Ele derrama aqui, que Ele não vai derramar na sua casa, no seu trabalho.
Existem situações, existem condições, existem cura, existem milagres que o Senhor Ele opera neste local, que Ele não vai operar em qualquer outro lugar. Por isso nós precisamos estar alinhados, aliançados com a igreja local, com a comunidade do Senhor. E eu entendo quando eu medito sobre isso, que na união dos irmãos que o Senhor ordena a bênção. Eu entendo que quando eu estou em comunhão com o meu irmão, ele também faz parte da bênção que o Senhor quer derramar sobre a minha vida. E assim é na vida do meu irmão. Eu entendo que quando eu estou em comunhão com o meu irmão na igreja do Senhor, o Senhor também através da minha vida, Ele também opera sinais, prodígios, milagres e maravilhas na vida do meu irmão. Porque senão não haveria sentido do Senhor falar que é na comunhão, ou seja, é na intimidade, é no barnabear, é no momento que vocês estão unidos, é no momento que vocês estão congregando. Não haveria sentido dessa forma do Senhor expressar isso, se não houvesse este momento que nós estamos aqui. E falar a respeito de aliança é algo, queridos, que desde o princípio Deus nos ensinou a termos aliança, a fazermos aliança, a cumprirmos uma aliança e a viver uma aliança. Desde o princípio nós entendemos na palavra do Senhor acerca de alianças, porque nós vemos que o Senhor Ele fez muitas alianças. E ninguém pode viver em aliança sem respeitar esta aliança. A Andriele, ela mandou no grupo lá de quem estaria ministrando: olha, quem tiver algo já preparado, os textos, vídeo, alguma outra coisa, pode me mandar. Eu falei: Didi, eu vou te mandar, mas lá pelas 3, 4 horas da manhã, porque eu consigo fluir de madrugada. O Senhor, Ele fala comigo de madrugada. E aí foi interessante que eu trouxe a minha Bíblia. Eu falei assim: eu vou levar só uma folha de caderno, eu vou deixar o tablet em casa, até mesmo porque para prolongar o uso da bateria, eu faço as anotações num papel mesmo, as referências que foram faladas. E aí eu falei: quer saber, eu vou levar o tablet, porque eu tenho certeza que o Senhor Ele vai falar comigo. Irmãos, mediante, não que eu não estivesse prestando atenção, muito pelo contrário, eu tenho 90% dos textos que o Gilvan ministrou, que a pastora falou, está tudo anotado aqui. Mas o Senhor, Ele foi me dando uma direção. Eu falei: Andriele, olha, esquece tudo, daqui a pouco eu te mando, porque eu vou para casa e eu vou refazer a palavra, porque o Senhor mudou tudo. Eu falei: amém, glória a Deus, nós estamos na direção do Espírito. E é isso que o Senhor Ele quer que a gente dê essa liberdade para Ele agir. Então, queridos, quando a gente fala de aliança, a gente está falando a respeito de um pacto de unidade, onde você tem direito, onde você tem dever, onde é feito entre duas partes em comum acordo. Ou seja, queridos, uma aliança, ela não é só feita entre uma pessoa só. Uma aliança, ela é feita com mais de uma pessoa. E a aliança, ela é feita de uma forma involuntária. Aleluia. Ninguém vai te obrigar a permanecer em um lugar que você não queira estar, a não ser que seja uma direção do próprio Deus. E mesmo assim é você quem escolhe obedecer ou não. Eu creio que cada um que está aqui não foi obrigado a vir, não, você é obrigado a ir. Você está aqui porque você entendeu que o Senhor Ele queria falar com você. Você entendeu que você precisava ouvir algo da parte do Senhor para te edificar, para te fortalecer, para te consolidar dentro do reino. Eu quero crer que ninguém está aqui por uma obrigação, queridos. Até mesmo porque o Senhor, Ele não trabalha dessa forma. O Senhor não obriga ninguém. O Senhor, Ele te dá o acesso, Ele te mostra o caminho. Vai de você querer trilhar Ele sim ou não. Por quê, queridos? Porque isso vai depender do teu coração. Isso vai depender da disposição que você tem em querer buscar o Senhor, em querer ouvir aquilo que o Senhor tem para te dar, em querer seguir o caminho que o Senhor está te mostrando. E quando nós entendemos, queridos, que nós precisamos desta aliança,
nós precisamos levar em consideração algo muito importante. Que a voz do Senhor é a melhor voz que nós temos para ouvir, é a melhor voz que nós temos para seguir, é a melhor voz que nós temos para obedecer. O Vitor falou a respeito de ouvir, de falar. E quando nós ouvimos aquilo que o Senhor tem para falar acerca das nossas vidas, daquilo que o Senhor tem para nós, nós vamos entrar aqui em Isaías 1:19. Põe para a gente, Didi, por favor. Se forem humildes e me obedecerem, vocês comerão das coisas boas que a terra produz. Sabe o que quer dizer aqui? Que você vai comer o melhor desta terra. Mas para isso você tem que ouvir e obedecer, desejar obedecer aquilo que o Senhor tem para você. E queridos, nós não podemos só simplesmente ouvir falar a respeito de aliança e nós não praticarmos esta aliança. Não adianta simplesmente nós entendermos que se nós obedecermos ao Senhor e não praticarmos, nós não vamos comer o melhor desta terra. Porque existe uma condição, não é somente você ouvir, mas é você obedecer e praticar. E o praticar desta tarde é você talvez fazer uma aliança que você ainda não fez com esta igreja. Talvez você tenha feito muitas alianças lá fora. Talvez você esteja aliançado com tantas outras coisas, mas que nenhuma delas é tão importante quanto você estar aliançado com a igreja do Senhor. Queridos, eu sou muito grato a Deus, porque no momento que eu mais precisei, em um dos momentos, a igreja estava intercedendo pela minha vida. A igreja estava clamando por mim. A igreja estava orando pela minha casa. A igreja estava pagando um preço pela minha vida. E se eu não tivesse aliançado com esta casa, queridos, eu sei que eu estava nas mãos do Senhor, dependendo das mãos do Senhor. Mas a oração de um justo vale muito em seus efeitos. E eu creio que o clamor desta igreja, ela subiu aos ouvidos do Pai, através do Espírito Santo de Deus, que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E o Senhor, Ele respondeu com fogo, e por isso eu estou aqui. Aleluias. Mas o que acontece, queridos, quando existe uma ausência desta aliança, como prioridade na sua vida, ela vai resultar em você não viver o sobrenatural que Deus tem reservado para você. Você pode até receber algo da parte do Senhor, você pode dizer, mas eu estou sendo abençoado, como eu já ouvi muitas vezes. Mas a essência você não está vivendo, queridos. Isso eu garanto para você. Talvez você esteja retardando aquilo que o Senhor tem para a sua vida por falta da aliança que você tem para com a igreja. O Senhor, Ele espera uma resposta de nós, queridos. O Senhor espera um posicionamento para que a gente venha ter uma aliança com a igreja, para que a gente venha ter uma aliança com os irmãos, para que a gente venha ter uma aliança com os nossos pastores, uma aliança com os nossos discipuladores, uma aliança com o corpo da igreja, queridos. Não é simplesmente, eu estou aliançado com a igreja e não obedeço os meus líderes. Quando você fala isso, você está dizendo, estou aliançado somente com a estrutura deste prédio. E não é isso que Deus quer, querido. O Senhor, Ele não quer esse tipo de aliança. O Senhor, Ele quer uma aliança inteira, uma aliança inteira. O Senhor, Ele quer uma aliança da nossa parte, que venha envolver tudo aquilo que movimenta o corpo de Cristo e a igreja do Senhor. É esse tipo de aliança que nós devemos fazer. E o Senhor, desta manhã, Ele ministrava a respeito desta aliança, me dando um exemplo de um casamento. O Senhor, Ele mudou tudo aquilo que eu tinha preparado, e glória a Deus por isso, porque eu não quero ficar preso à letra, eu não quero ficar preso ao meu estudo, muito pelo contrário, é a palavra do Senhor, e Ele me dava esse exemplo a respeito de um casamento. E eu quero dizer para você o que significa um relacionamento, para você que já é casado, para você que ainda vai casar.
Já case sabendo o que significa, o que a palavra diz a respeito de uma aliança. Efésios capítulo 5, versículo 22, vai dizer assim: esposa, obedeça ao seu marido como você obedece ao Senhor. Pois o marido tem autoridade sobre a esposa, assim como Cristo tem autoridade sobre a igreja, e o próprio Cristo é o Salvador da igreja, que é o seu corpo. Portanto, assim como a igreja é obediente a Cristo, assim também a esposa deve obedecer em tudo ao seu marido. Marido, ame a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Aleluia! E ele fez isso para dedicar a igreja a Deus, lavando-a com água e purificando-a com a sua palavra. E fez isso para também poder trazer para perto de si a igreja, em toda a sua beleza, pura e perfeita, sem manchas ou rugas ou qualquer outro defeito. Aleluia! O homem deve amar a sua esposa assim como ama o seu próprio corpo. O homem que ama a sua esposa ama a si mesmo. Porque ninguém odeia o seu próprio corpo. Pelo contrário, cada um alimenta e cuida do seu corpo, como Cristo fez com a igreja. Pois nós somos membros do corpo de Cristo. Como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornaram uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e eu entendo que ela está falando a respeito de Cristo e da igreja. Aleluia! Mas também está falando a respeito de vocês. Cada marido deve amar a sua esposa como ama a si mesmo, e cada esposa deve respeitar o seu marido. Aleluia! Amém? Então, queridos, nós estamos vendo aqui em poucos versículos, é claro que fala muito, tem muito mais coisa, mas nós temos um exemplo de como nós devemos amar a igreja do Senhor. Aqui está falando das obrigações do marido, e também está falando a respeito da submissão da esposa. E eu quero te dizer que nós somos a igreja do Senhor também, e Cristo virá buscar a sua igreja, o Senhor vai buscar a sua noiva, e quem é a noiva de Cristo? Somos nós. Por isso, queridos, nós temos que estar alinhados, nós precisamos nos unir, nós precisamos estar debaixo da cobertura do Senhor, debaixo da cobertura dos nossos pastores, debaixo da cobertura de uma liderança. Nós não podemos entrar num casamento com a mentalidade de solteiro, que nós não iremos assumir nenhuma responsabilidade, nenhum compromisso. E você que ainda não é casado, você acha que quando você vai casar, aquilo que você ganha, aquilo que você não faz na casa da sua mãe, ela fala assim: quando eu casar eu também não vou fazer. Não case, não case, de verdade. O Vitor sabe o que é. O Vitor, ele dá R$200 por mês para nos ajudar lá em casa. Ele paga a internet, uma parte da internet, ele paga, ele ajuda na feira lá, glória a Deus por isso. Eu não vou falar que eu falo, mas é só isso. Não. Amém, glória a Deus, é o que ele pode dar, amém. Mas ele sabe da responsabilidade que tem uma casa, porque lá em casa a gente compartilha as despesas, ele sabe o quanto a gente gasta de internet, a gente gasta de mercado e tantas outras coisas. Por isso, você que ainda é solteiro e não se casou, não vá achando que as suas despesas vai continuar com aquilo que você gasta, com maquiagem, com tênis, com roupa. Olha, nem sei quando é que você vai comprar roupa de novo. É ou não é, Vini? Estou brincando, mas eu estou falando que dentro de uma casa, dentro de um casamento, dentro de um relacionamento conjugal, é tudo muito diferente. O negócio é outro, é outra pegada, queridos. É muito diferente, mas é bom demais. É bom demais, aleluia! Nós não podemos também entrar no casamento com a mentalidade
de um solteiro que se relaciona com várias pessoas, e o Senhor falou ao meu coração, e é algo muito forte, queridos, e eu quero que você entenda isso. A mentalidade de um solteiro que se relaciona com várias pessoas, no sentido que hoje você está com uma, e se ela não te agradar, você vai atrás de outra. O Senhor falou a respeito disso comigo, com relação à sua igreja. Nós não podemos fazer assim, nem com o nosso cônjuge, nem com aquela pessoa que nós nos relacionamos, e muito menos com a igreja do Senhor. Nós não podemos ter essa mentalidade, eu vou ficar nesta igreja até que o Senhor me direcione, mas quer saber, eu vi um negócio ali que não me agradou, eu vou procurar outro lugar. Quantas vezes eu já ouvi isso, irmãos? Mas eu saí por causa que eu achei que foi uma direta, uma indireta, ou qualquer outra coisa, que o pastor está revelando na minha vida no altar. Irmãos, pelo amor de Deus, nós estamos sujeitos ao Espírito Santo, e a palavra de Deus que vai dizer que nada fica em oculto aos olhos de Deus. Se o Senhor está falando algo que está tocando no teu coração, saiba que é o Espírito Santo de Deus. A gente não pode subir e nem devemos, e nós não estamos aqui para isso, para ficar apontando o dedo para você e acusando você daquilo que você fez, daquilo que você deixou de fazer. Muito pelo contrário. Se o Senhor está falando ao teu coração, é porque Ele quer trazer cura sobre a tua vida. Quantas vezes eu recebi palavras duras da parte do Senhor? Quantas vezes eu desci para ser confrontado? Quantas vezes eu fui na casa do pastor e da pastora, achando que eu ia ouvir algo tão maravilhoso, que, meu Deus, veio o confronto, veio a correção, e eu falei, acho que eu devia ter ficado em casa. Mas foi tão bom, queridos, é tão bom, é tão maravilhoso quando a gente tem esse relacionamento, quando a gente tem alguém que cuida da gente, irmãos. Talvez você tenha aí o seu discipulador, você fala, Senhor, muito obrigado pela vida dele, porque eu sei que, mesmo eu levando umas porradas de vez em quando, eu sei que ele ama a minha vida, eu sei que ele quer trazer cura para mim. Eu louvo a Deus pela vida dos meus discipuladores, porque, queridos, a gente tem uma liberdade, um acesso um ao outro muito poderoso. Nós não podemos fazer uma aliança com a igreja local sem ser fiel a ela. Hoje ela te serve, e na hora do confronto você vai embora. Não podemos agir dessa forma, em que você permanece nela enquanto ela está te servindo, e quando ela deixa de te servir, você pega a sua bagagem e vai embora. Não podemos ter este tipo de pensamento, não podemos agir desta forma. É a mesma coisa dentro de um casamento. Não podemos agir em um casamento quando o marido ou a esposa fala mal do seu cônjuge, fica criticando, fica expondo os defeitos, e à noite quer se relacionar com ela. Muitas vezes a gente entra nessa situação, falamos mal da igreja, criticamos a igreja, blasfemamos contra o Senhor da igreja, falamos mal da liderança da igreja. Mas quando nós estamos na igreja, nós queremos receber algo poderoso da parte do Senhor. O Senhor conhece o teu coração. O Senhor sabe da intenção do teu coração. Não adianta você ficar blasfemando contra os líderes da igreja e chegar aqui, quer rodopiar, quer receber um fogo poderoso do Senhor. O Senhor, Ele quer te curar primeiro. O Senhor, Ele quer tratar o teu coração antes de você receber o fogo dEle. Aleluia, amém, gente? Amém, glória a Deus. Que bom que vocês estão aqui. Queridos, aliança é uma prestação de contas, e nós devemos prestar contas à nossa liderança, aos nossos discipuladores. Aliança é como amar a sua esposa e se importar com ela. Aliança é você amar o seu esposo e se importar com ele, e com o que é importante para ele. O oposto do amor não é o ódio. O oposto do amor é a indiferença. Talvez você não sinta amor pela tua igreja,
Talvez você não tenha raiva da tua igreja. Talvez você não tenha tanto amor pelos teus pastores. Talvez você não tenha tanto carinho assim por ela. Mas se você não tiver amor, você tem uma indiferença no teu coração. Porque não adianta você ter meio amor. Eu amo só o pastor Ataíde. A pastora Cida. Mas eu amo mais a pastora Cida, mas o pastor Ataíde. Queridos, eles são um só. O Senhor os constituiu o anjo da igreja. E eles são um. Se você não ama um, você não ama o outro. Não adianta você querer amar o Espírito Santo de Deus e não amar Jesus. Não adianta você querer amar Jesus e não amar a Deus. E não adianta você amar a Deus e a Jesus e não amar o Espírito Santo. Trindade, uma só pessoa. Casal, uma só pessoa. Pastores, um anjo. Queridos, isso é muito sério. Ou a gente ama e abraça a causa, ou a gente é indiferente com a igreja do Senhor. Porque não adianta você falar assim, eu amo a igreja, e não respeita os líderes. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser submissos à nossa liderança, porque eles são autoridade instituída por Deus. E se você não ama, se você não é submisso, se você não obedece à tua liderança, você está desobedecendo o próprio Deus. Aleluia, amém, gente? Dá um glória a Deus aí bem prolongado. Aleluia. Vocês viram que é o tempo, né? Aleluia. Então vejam, queridos, não adianta, não tem como nós vivermos uma vida espiritual bem-sucedida se você não tiver uma aliança com a igreja local. Não ter uma aliança com a igreja local é como vocês casarem e não terem um endereço para morar. Sabe o que é o erro? Eu quero falar aqui para que você que ainda não casou não cometa esse erro. Você quer ter um casamento dos sonhos. Glória a Deus, é bom. Realmente é bom. Você almejar tudo aquilo. Você pensa no casamento. Você pensa no seu vestido de noiva. Você pensa na quantidade de convidados, que sempre dá problema, sempre você tem que tirar no mínimo os 30%, né? Você pensa na festa, você pensa no lugar da festa. Você pensa, nossa, o pastor que vai fazer meu casamento, esse pastor é top, glória. E você se esquece de onde você vai morar. Você dá menos importância para a sua moradia do que para o seu casamento. O seu casamento ele vai te durar 4 horas. Se você fizer o seu casamento num buffet, vai estourando 5 horas. Mas e a morada? E onde você vai morar? Quanto tempo que você vai permanecer lá? Queridos, não ter uma aliança com a igreja local é a mesma coisa de vocês casarem e não ter onde morar. Já pensou se te perguntarem onde você mora? Ixi, rapaz, sabe que eu não sei. Não, mas você não tem um endereço? Não tem. Mas você não tem uma casa fixa assim, onde você sai do seu trabalho e vai? Não tem. Eu de vez em quando eu moro aqui, eu moro ali. Eu moro quem abrir para onde, se alguém abrir a porta para mim, eu vou. Isso daí é a mesma coisa de nós não termos aliança com a igreja local. Aonde você congrega? Não sei. Eu vou para onde o vento me levar. É marinheiro agora? Queridos, a gente precisa de um endereço. O Senhor, Ele quer que a gente esteja endereçado, que a gente tenha um lugar para a gente congregar. Nós não podemos ser crentes itinerantes, que hoje estou aqui, amanhã eu estou ali. Eu vou onde o fogo cai. Irmãos, não procure o fogo. Procure Jesus. Jesus é o fogo. O Espírito Santo de Deus é o fogo. E se você tem criado a tua raiz aqui nesta igreja, se você casou com o Senhor, e o Senhor te deu esta casa para você morar, cuide dela,
zele por ela. Deixa eu falar algo que aconteceu comigo e com a minha esposa. Eu já falei, acho que para os casais, acho que eu já falei aqui. Antes de nós namoramos durante 1 ano, noivamos durante 1 ano e logo nós casamos. E aí naquela empolgação do noivado, né? Claro, a gente pensava não na festa como prioridade, mas a gente buscava assim aonde nós morarmos. E aí o tempo que nós tínhamos era sábado, de vez em quando domingo, uma voltinha tal, e a gente começou a procurar em um monte de casa, a gente começou a ir nas imobiliárias, falar com os corretores, olha, a gente está procurando uma casa assim, 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 e ele falou, eu tenho essa casa, vamos lá ver. Aí a gente ia, falava, não é essa ainda. Aparecia tanta oportunidade, queridos, apareceu uma oportunidade uma vez de nós morarmos num apartamento de um amigo meu, totalmente quitado, era só levar roupa do corpo, fogão, geladeira, sofá, tinha tudo, do bom e do melhor, por R$1.000. Falei, você não acredita? Deus está nesse negócio, olha que bênção. Olha, nós temos uma oportunidade por R$1.000, morarmos num apartamento totalmente imobiliado, não vamos gastar nada. Ela pegou um barril de 200 litros de água e falou assim, isso daí não é o que o Senhor tem para você. Isso daí não é o que o Senhor tem para mim. Isso não é o que o Senhor tem para nós. Tá bom, vamos continuar procurando. E aí a gente chegava na pastora, olha, a gente encontrou uma casa assim, o valor é assim, 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 mas nós não gostamos. Amém, vamos continuar orando, né? E a gente via com aquela empolgação, olha, nós estamos procurando e tal, não sei o quê. E aí eu me lembro como se fosse hoje, de manhã, não foi nem ontem, foi hoje de manhã. Nós estávamos subindo essa escada aqui, era numa quarta-feira. E ela falou assim, olha, o Senhor ministra no meu coração, que enquanto vocês não definirem a casa espiritual onde vocês vão morar, os céus estão fechados para vocês. Irmãos, pensa, esquece de procurar casa. Vamos começar a orar, porque eu estava congregando em uma igreja e ela ia congregando aqui. E aí nós começamos a levantar um propósito de jejum, oração pela madrugada. Senhor, nos dá direção, Pai, nos mostra para onde nós devemos ir, ou ela vem para cá, ou eu saio daqui e vou para lá, e tal. E aí, irmãos, foi aquele embate espiritual, porque o povo daqui queria me arrancar de lá, e o povo de lá queria tirar a Renata daqui. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou tirar a filha da pastora, como é que eu vou tirar a ovelha dela? E meu pastor falou, não, ela vai vir para cá, porque nós estamos orando, porque a Bíblia diz que a mulher tem que seguir o homem. Então eu falei, amém, pastor, então vai ser assim, ela vai vir para cá e tal. Oh, que legal. Só que não. O Senhor me deu 2 visões, eu só quero comentar muito rápido. A primeira foi no casamento do Gilvan, que o Senhor, que o meu pastor, ele me entregava para o pastor Ataíde. Fala tipo assim, toma, o filho é seu. Aleluias, essa foi a primeira. E a segunda, nós nem tínhamos a casa onde nós moramos. E nós estávamos fazendo um culto lá no fundo da minha casa, lá no quintal. E só tinha esse povo lindo, maravilhoso, não tinha um dentro da minha igreja. Eu falei, Senhor, então é isso aqui. Queridos, eu me lembro que era aniversário dessa igreja, no mês de maio, há 10 anos atrás, em 2012. Eu saí da minha igreja, debaixo da bênção do Senhor. E eu vim correndo para cá. Falei, pastor, eu quero entrar debaixo desse guarda-chuva agora. Eu não quero passar um dia fora da presença do Senhor e desigrejado. Eu não quero isso. E aquele dia a igreja me acolheu. Mas o que eu quero dizer, queridos, que quando nós, primeiramente, nós damos prioridade às coisas terrenas, às coisas materiais, e nos esquecemos das coisas espirituais, isso não procede, porque o Senhor, Ele quer que primeiro que a gente case com Ele. Antes de você querer casar com alguém, case com Jesus, case com a sua igreja, case com a igreja local. Depois, foi o que aconteceu com a gente. Se eu não tivesse casado primeiro com a igreja, céus fechados, nada tinha acontecido, o milagre não tinha acontecido. E
quando nós fizemos esta aliança com esta igreja, o Senhor começou a liberar dos céus o milagre. Aleluia. Então, nós temos que dar prioridade a esta aliança. Nós temos que nos preocupar com a nossa casa espiritual. Nós precisamos de uma cobertura. Queridos, a casa ela representa a segurança. A casa representa o lugar onde você vai morar. Ela representa que você vai estar ali amparado, guardado, protegido. E a mesma coisa com a igreja do Senhor. Aqui você está preparado, você está protegido, você está amparado. Por mais que, mas parece que o pastor não sei, parece que ele não vai com a minha cara, mas parece que, queridos, é você que tem que se achegar dentro da casa. É você quem tem que entrar na casa. É você que tem que colocar essa aliança no dedo. Falar, Senhor, agora eu faço parte deste lugar. E essa aliança dentro do relacionamento conjugal, ela representa a fidelidade. Irmãos, ontem nós somos abençoados ontem. Nós estávamos na 12 de outubro e nós passamos na frente de uma loja onde trabalha uma amada da nossa célula. E ela trabalha na casa de joias, de aliança. E aí, nós estávamos lá, eu fiquei na porta, falei, eu não vou entrar, para não querer causar nem nada, E aí, ela queria nos honrar de qualquer jeito. Ela queria nos honrar de qualquer forma. Aí a Renata entrou, foi cumprimentar, ela falou, tira as alianças, vamos polir essas alianças. Vamos polir essas alianças. Ela, Renata, vem cá, eu falei, o que foi? Vem aqui, ela está chamando. Eu falei, o que foi? Não, ela quer polir as nossas alianças. Eu falei, amém, glória a Deus. Eu já fui tirando do dedo, já fui entregando para ela e está aqui, está brilhando como nunca. Queridos, sabe por que eu estou falando isso? Porque isso daqui representa a fidelidade que eu tenho, a aliança que eu tenho com a minha esposa e com Deus. Eu poderia ter deixado isso daqui todo arranhado, todo feio, sem brilho, mas não. Isso daqui representa que eu tenho algo com a minha esposa e com Cristo. E eu quero te dizer, o Senhor, Ele quer colocar aliança no seu dedo hoje, sinal de fidelidade com esta casa. Irmãos, tem que ter esse casamento, tem que ter essa conjunção. Você não pode estar desigrejado, você não pode estar vindo aqui, mas eu não tenho aliança nenhuma com este lugar. Irmãos, está errado. Como é que nós não queremos ter aliança com a igreja do Senhor e queremos ter aliança com o Senhor da igreja? Vocês entendem que é um negócio que não tem conjuntura, não tem liga. Ou nós estamos alinhados, aliançados com o Senhor da igreja, com a igreja do Senhor e com o corpo de Cristo, ou nós não somos simplesmente itinerantes. Aleluia. E essa aliança com Deus deve ser pelo menos, ou deveria ser uma aliança eterna. Deve ser um casamento para todos sempre. Nesse casamento nada poderá nos separar. A não ser que o Senhor fale, agora chegou o teu tempo neste lugar. Agora você vai para outro lugar. Mas você vai debaixo da cobertura do Senhor. Você vai debaixo da bênção do Senhor. Você vai debaixo de uma direção do Senhor. Se a gente tivesse saído deste lugar, ido para a igreja onde eu congregava, irmãos, a nossa vida nem sei o que seria. De verdade eu falo com muito temor. E olha que eu amo a minha igreja. Permaneci 13 anos lá. Eu nasci lá e estou crescendo aqui. Eu não passei por muitas outras igrejas, só tive duas. Onde eu nasci e onde eu estou crescendo. Mas, queridos, é uma aliança de amor. Que eu e minha casa nós temos com esta igreja. É uma aliança eterna, queridos. Até que o Senhor, se um dia Ele nos tirar daqui e nos levar para uma outra igreja, para nós constituirmos a igreja do Senhor. Eu creio que o Senhor, quem sabe, um dia Ele vai, vamos criar a Fogo Santo, a comunidade evangélica Fogo Santo 2. É nessa condição, irmãos. É nessa condição. Eu não creio que o Senhor Ele vai nos tirar daqui para levar para um outro ministério, não. Uma pastora Neuci, ela sempre fala, eu vou pregar um dia na sua igreja. É ou não é, pastora?
Aleluia. Mas a minha igreja vai continuar sendo essa. Ah, mas vocês não no mesmo espaço físico. Tudo bem, mas nós estamos na mesma direção, na mesma unção, na mesma cobertura, na mesma tudo. Porque um filho, ele não deixa de ser filho, porque ele está longe da presença do Pai. E nós não vamos deixar de ser quem nós somos, se nós estivermos em outro lugar. Mas em outro lugar eu estou falando, não é outro ministério, irmãos. É a multiplicação desse ministério. Porque nós vamos para um lugar maior. E eu creio que o Senhor, Ele quer expandir isso para outros lugares. E é nessa condição que nós vamos, queridos. Eu quero do meu coração que isso, se um dia acontecer, aconteça dessa forma. Não que a gente saia debaixo de rebeldia, não que a gente quebre essa aliança com os nossos pastores, muito pelo contrário. Que a gente esteja cada dia mais aliançados e alinhados, em nome de Jesus. Amém, pastores? Amém, pastora Taíde, pastora Cida? Aleluia, glória a Deus. Aleluias. Então, queridos, nós vemos que Deus, Ele fez muitas alianças com muitos homens. Fez a primeira aliança com Noé, fez uma aliança com Abraão, fez aliança com tantas outras pessoas. Dentro dessa aliança, como eu falei lá no começo, talvez você tenha que fazer a sua parte para que Deus faça a dele. E muitas vezes nós não queremos fazer a nossa parte, mas queremos que Deus faça a parte dele, só que isso não é uma aliança. Dentro de um casamento, queridos, você tem que casar sabendo que você tem que fazer a sua esposa feliz. Você tem que entregar a sua esposa nas mãos do Senhor como uma mulher santa, uma mulher santificada. E você, esposa, você tem que entregar o seu marido ao Senhor, um esposo santificado, justificado, um homem temente a Deus. Esse é um compromisso que nós temos que fazer. É isso que nós precisamos. Gente, eu nem sei o horário aqui, pelo amor de Deus. Adai. 15? Amém. Então nós temos que, como deveres e obrigações, nós temos direitos e deveres. Na casa do Senhor também nós temos que fazer isso, querido. Ah, mas a gente vai ver que, pegar um exemplo aqui de Abraão. Vou até ler com vocês aqui, só para vocês entenderem. Lá em Gênesis 17, vai falar a respeito daquilo que o Senhor estava falando para ele. O Senhor falava assim: olha, anda na minha presença, olha, ser perfeito. Veja que o Senhor, Ele estava pedindo algo para Abraão ali, que não era algo tão impossível, mas talvez fosse algo difícil para ele. Como é muitas vezes difícil para nós fazermos aquilo que nós devemos fazer na casa do Senhor. Talvez o Senhor está te pedindo algo que você ainda não conseguiu romper. Talvez você ainda tenha essa porta fechada dentro da sua vida, mas o Senhor, Ele quer te entregar a chave que abre a porta do reino, como foi falado no domingo, porque esta chave, ela vai abrir uma das portas que você está precisando. Ah, mas por que essa chave não abre todas? Porque ela não é uma chave micha. Com essa chave você vai abrir apenas uma porta, uma das portas. Talvez você esteja com muitas portas fechadas, como eu falei na igreja, na célula. Então, queridos, nós temos que ir atrás dessa chave, nós temos que ir atrás desta aliança, nós precisamos fazer a nossa parte. Quando Deus falou para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, o Senhor estava falando: olha, faz isso que eu estou te falando, que eu vou te recompensar. É a respeito da aliança. E aí o Senhor falou para ele: olha, far-te-ei uma grande nação. Veja só, o Senhor, Ele pediu muito pouco, além daquilo que o Senhor entregou para ele. O Senhor fez ele falou para assim: ó, eu vou te abençoar, vou engrandecer o teu nome, tu serás uma bênção, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vejam que o que ele tinha que fazer como parte desta aliança para com Deus era muito insignificante perto daquilo que o Senhor tinha para derramar. E por que nós relutamos em não querer fazer a nossa parte dentro dessa aliança? Por que você reluta tanto em fazer parte desta igreja? Por que você reluta tanto em querer
submisso à liderança desta igreja? Porque você não está de acordo? Porque você não compreende o que está sendo falado? Ou porque você não quer praticar? Aonde está o erro? Mas eu quero te dizer que a partir do momento que você fizer a sua parte, a partir do momento que eu fizer a minha parte como corpo desta igreja, como membro desta igreja, o Senhor, Ele vai começar a abrir as portas que eu preciso. Queridos, é uma aliança, é uma via de mão dupla. O Senhor, quando Ele estabelece essa aliança com Abraão, com Noé, queridos, eles receberam muito mais do que eles tinham que fazer para o Senhor. E esse que é o segredo. Faz a sua parte, querido. Faz a tua parte. Talvez você venha aqui para ouvir tantas palavras tão poderosas, e numa delas você acaba se confrontando. Eu falei, meu Deus, mas que palavra difícil, que palavra dura. Pois é, Jesus também falava assim, irmãos. Mas Ele não mudou o tom de voz, Ele não mudou as palavras para amaciar a carne de ninguém. Jesus, Ele continuou falando da forma que Ele falava. Jesus, Ele não passava a mão na cabeça de ninguém, querido. Jesus, às vezes, Ele era duro, mas é como um pai que ama o seu filho e o corrige. Então, estar aliançado com a igreja local, queridos, nem sempre você, às vezes, vai concordar com tudo. Ah, mas quando eu cheguei aqui, irmãos, eu tinha uma dificuldade com a pastora Neuci. É verdade, Denis. Eu falava, mas essa mulher, né? Hoje não, né? Essa pastora, né? Eu falei, essa mulher, ela não tem senso, não. A Renata passa o dia inteiro na igreja. Mas será que ela não tem família, não? Será que ela não pode liberar a Renata um dia para a gente curtir, para a gente passear? Ela fica, sabe, amarrada na igreja. Eu falei, meu Deus, quanto eu criticava a senhora, mas hoje eu te amo, viu, pastor? Porque eu criticava porque eu não entendia. Eu criticava porque não aceitava. E hoje eu estou aqui. Sabe por quê? O Senhor me fez entender, o Senhor me fez compreender, e o Senhor me colocou debaixo. Oi? Aleluia. E hoje eu estou aqui, meu filho pregando antes de mim, agora sou eu, daqui a pouco vai ser a minha esposa. Irmãos, isso é privilégio. Aleluia. E mais para frente vai ser o Miguel. E um pouquinho mais para frente vai ser o Henrique. Pode. Oi, pastora? Foi. Eu acho que ninguém passou aquilo que eu passei. Mas talvez, né? A gente estava voltando de Campos de Jordão. Nós tínhamos um compromisso aqui de conversar com a pastora. É isso, né, pastora? A gente foi passear até um dia, né, de namorado. E aí a gente voltou correndo e tal. E aí eu cheguei aqui, falei, meu Deus, vamos lá, né? Vamos ver o que Deus tem para me falar aqui. Aí a pastora, vamos conversar, e a Renata, vamos. Ela falou, não, você fica, só com ele. Meninas, se vocês acham que o Boaz vai vir lá de fora e tirar vocês daqui facinho, já pega essa visão aí. E aí eu desci, meu Deus, que confronto. Meu Deus, ela me colocou na parede, fala tudo, nome, RG, estado civil, endereço, CEP, não sei o que você faz da sua vida. Estou brincando, né? Ela não fez esse tipo de pergunta, mas não foi fácil, não. Eu falei, meu Deus, ela não foi com a minha cara. Falei, essa pastora sua, ela é muito brava, não sei o que e tal. Não, ela é assim. Falei, não, ela não é assim, não pode ser. Ela me olha, parece que ela está me medindo e tal, não sei o que.
Mas hoje, irmãos, graças a Deus, nós temos uma aliança. Graças a Deus, queridos, hoje eu aprendi a conhecer a pastora, eu aprendi a conhecer o pastor Ataíde, e hoje nós temos uma aliança firmada no Senhor, irmãos. Eu glorifico a Deus por isso, porque o Senhor, Ele me plantou num lugar onde eu posso ser fiel ao Senhor e fiel à minha liderança. Eu falo isso, Senhor meu Deus, com muito temor no coração. Porque, queridos, é daqui que o Senhor tem também me ajudado, me sustentado. O Senhor, Ele tem me plantado neste lugar, justamente para eu avançar no reino. Porque o que eu não aprendi em 13 anos, queridos, quando eu estava no meu ministério, eu aprendi muito menos tempo aqui. E é dessa forma que, quando a gente se aliança na casa do Senhor, você começa a viver o sobrenatural. Por isso, nesta tarde, eu quero até chamar o pastor Ataíde aqui. Se você não estiver aliançado com esta igreja, o Senhor, Ele quer promover este casamento hoje. É o noivo casando com a noiva. É o noivo vindo, esperando a sua noiva. E é dessa forma, querido, que nós temos que andar com retidão, com fidelidade, porque esta aliança, ela não pode ser quebrada. A aliança que a gente faz com o Senhor é como um casamento. Nós não podemos brincar de adultério. Não podemos ter amantes. Não podemos estar... Hoje eu estou com a minha esposa, amanhã eu estou com uma amante. Hoje eu estou debaixo deste teto, amanhã eu estou debaixo de outra cobertura. Nós não podemos andar assim, queridos. O Senhor, Ele quer nos plantar numa igreja local. O Senhor, Ele quer te plantar numa igreja local para que você possa dar frutos. Em nome de Jesus. Se coloque de pé. Amém.